Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Olá, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui em um momento de edificação, pedindo a Deus que esteja abençoando a sua vida. Eu gostaria de falar contigo sobre verdadeiras ovelhas. E para pensarmos um pouquinho, gostaria de ler aquilo que está em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Verdadeiras ovelhas é aquelas que têm como princípio de vida ouvir a voz do pastor. Você só é ovelha porque houve um chamado. E esse chamado é eficaz para quebrantar o seu coração, para mudar a sua vida e para que você siga a voz desse pastor. E quem é esse pastor? Cristo Jesus, nosso Senhor. As ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz. E se você ler os textos anteriores, estão falando sobre os fariseus, sobre o povo de Israel, sobre aqueles que não eram sabedores, não eram pessoas dispostas a ouvir a voz do Senhor. Primeiro, talvez porque não é este o propósito do Senhor. Mas, sobretudo, em relação a isso, ele diz que as minhas ovelhas são as que creem. E creem porque Cristo as chamou. E por conta disso, esse chamado gera em nós um quebrantamento, gera em nós a convicção de que somos pecadores e que necessitamos de Cristo Jesus, e por conta disso nós somos convencidos pelo Espírito Santo a ouvir essa voz e seguir essa voz. Portanto, nós éramos ovelhas desgarradas, perdidas, e Deus nos chamou. E Deus nos chamando dá a nós uma direção. E essa direção parte para a vida eterna. Por conta disso, Jesus diz mais: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, se você está salvo e está em Cristo Jesus, é ovelha de Cristo Jesus, nada e nem ninguém pode separar você do amor de Deus. Porque a obra que Ele começa, Ele tem poder para concretizar. Tanto o querer quanto o efetuar parte dEle. Todo o princípio de vida que temos está nas mãos dEle. E por conta disso, você, uma vez salvo, estando em Cristo Jesus, você sempre será salvo em Cristo Jesus. Nada pode arrebatar você das mãos desse pastor. Você está seguro. Você está, de fato, amparado por Ele. Nenhum lobo, nenhum mal, nenhuma adversidade, nenhum inimigo, nem ninguém pode tirar você das mãos dEle. Uma vez você sendo seguro por Ele, salvo por Ele, jamais você perecerá. Essa é a graça do Evangelho. Essa é a graça de sermos ovelhas do Senhor. Essa é a graça de que verdadeiramente somos salvos em Cristo. Nós ouvimos essa voz porque o Espírito Santo sussurra em nosso coração, em nossos ouvidos, e quebranta o nosso coração. Em resposta a isso, ouvimos de forma eficaz por conta dessa mudança que o Espírito gera em nós. E temos a segurança como ovelhas de que ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus. E para concluir, ele diz: aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Essa é a segurança eterna que temos em Cristo Jesus. Deus nos dá a Cristo Jesus, e Cristo Jesus diz a nós
que se Deus nos deu a Ele, jamais nós perecemos. Porque Deus é quem nos sustenta, é Deus quem nos consola, é Deus quem nos guia, é Deus que gera em nós vida, e essa vida é uma vida que jorra para a vida eterna, que jorra de forma eterna, que diz para mim e para você que jamais seremos consumidos pelo mal, porque somos salvos em Cristo Jesus. E jamais podemos nos perder uma vez salvos por Cristo. Por conta disso, descanse no Senhor. Se você é verdadeira ovelha de Cristo Jesus, você ouviu essa voz e você tem uma nova vida. E você está seguro nos braços desse pastor, porque ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Que você descanse nessa palavra. Isso serve de consolo, de conforto, de prazer, de segurança, porque não depende de mim ou do que eu faço, mas sim do que Ele fez e de quem Ele é, o Todo-Poderoso, que nos salva. Tanto aquele que gera a salvação, quanto aquele que efetua a salvação. Por conta disso, você e eu estamos seguros. Por conta disso, você e eu podemos descansar nos braços desse pastor. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.